Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E aqui comigo hoje está o Jean Paolo Buso. O Jean Paolo Buso, ele é CEO da Paripasso. Tudo bem, Carlão? Bom, deixa eu colocar aqui. Eu agradeço o seu convite. Espero que você esteja me ouvindo bem nessas conexões que a gente tem aí afora agora. Tá todo mundo conectado. Bom, a Paripasso é uma empresa de tecnologia. A gente está no agro desde o início da vida. Nós somos focados na cadeia de alimentos e bebidas, alimentos perecíveis, com o objetivo de entregar soluções de tecnologia para que facilite os processos de controle de rastreabilidade, controle de qualidade, e qualidade visual e qualidade laboratorial também dos alimentos, né? Então a gente junta essas informações para poder ter uma visão mais qualitativa, de todas as etapas da cadeia de abastecimento. Eu te conheci o ano passado num evento fora de série, eu achei, de frutas, verduras, legumes. Sim. E uma das coisas que me chamou a atenção é que essa cadeia específica, né, falando de FLV, como se chama aí Sim. no jargão do pessoal de supermercado, é uma cadeia que eu tive a sensação de que ela está muito próxima, ela entende muito melhor as demandas do consumidor do que a cadeia, por exemplo, de agricultores, de grãos e de pecuária. Eu estou enganado nessa minha avaliação, não? Não, e fico contente de você falar sobre isso, viu, Carlão? Porque eu também, assim, não dá para afirmar categoricamente que é ou não é, mas o meu sentimento, estando muito próximo a esse público, é que de fato eles são mais sensíveis. Me parece que existe, assim, por parte do consumidor também, uma sensibilidade maior a esse tipo de alimento, porque passa menos, tem menos industrialização nele, né? É muito mais Uhum. direto da produção ao consumidor. Por mais que a gente tenha no meio do caminho aí a operação logística, mas o alimento vem na sua condição in natura. Então, aquele sentimento que eu estou pegando uma alface, uma cenoura, uma batata, qualquer um desses itens, e que veio direto do campo à minha mesa, é muito próximo. E são pessoas, interessante assim, esse setor, os dados aí do governo diz que tem cerca de 3,5 milhões de produtores, são todos muito, na sua maioria, pequenos, né? Então Uhum. tem um perfil muito familiar, é menos industrializado, menos aquela estrutura de organização e muito mais para o lado familiar mesmo, né? Então, de fato, você tem razão nessa tua colocação. Mas eu percebi uma profissionalização muito grande. Como eles entendem bastante o que o consumidor está querendo, né? Me parece que eles se preparam muito e são muito abertos a tecnologias que permitem cada vez mais entregar um alimento próximo daquilo que o consumidor está querendo, né? E de fato tem aspectos que ajudam nisso que você está falando também, que é Uhum. os supermercados, eles estão demandando esse tipo de clareza e de controle de boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação, quando tem algum nível de processamento. O supermercado está diretamente ligado ao consumidor, então esse retorno de informação para ele, para o supermercado, e ele repassando para os seus pares de fornecedores é rápido também. Tem uma necessidade de trazer tecnologia para processo produtivo também, para redução de desperdício. É um alimento hoje, dentro da estrutura dos dados de perdas do supermercado, o índice de maior perda é do FLV ainda, Uhum. Uhum. porque ele é altamente perecível e pouco processado, né? Então, perde muito por podridão, por defeitos que acabam acontecendo ao longo dessa cadeia e principalmente na banca. Então, trabalhar isso de uma maneira mais organizada, com tecnologia, faz todo sentido. Pra você ter uma ideia em termos de valor, são cerca de 6 bilhões de reais por ano que se perde de FLV, nos supermercados. Então, é um número. Se fosse um varejo, ele estaria entre os 10 primeiros do ranking da Associação Brasileira de Supermercados, para você ter uma ideia, em termos de Que, perda de faturamento, né? que
Que barbaridade, hein? Eu acho que é uma tendência também, eu vejo, pelo menos eu vejo, já acontece aqui numa cidadezinha pequena. Por acaso eu tenho uma amiga que fornece para supermercados aqui, ela é produtora de verduras e tal, que é a de daqueles saquinhos que já vem com a salada pronta para usar. Abre Sim, o saquinho e bota no prato, né? sim. Essa é uma tendência de consumo? Sim, mas é interessante também você falar sobre isso, porque o PMA, que você citou o evento ano passado, né? Eu estou lá na Uhum, presidência da associação até o final desse ano. uhum. É, nós estamos fazendo pesquisas em ondas, desde o início do mês de maio, para entender esse comportamento do consumidor. No Brasil, a resposta neste período agora de pandemia foi uma redução da busca por produtos mais preparados. Houve um incremento de consumo e de busca por produtos ainda in natura, sem estar preparados. Talvez por conta de preço, que tem um valor agregado maior nesse produto processado e o dinheiro está relativamente curto aí para a população, mas também porque tem as pessoas estão mais em casa, então tem um tempo de preparar, tem essa disponibilidade um pouco melhor agora nesse momento. É uma tendência, mas a gente está vivenciando um momento de recuo exatamente agora em relação a esse tipo de item. Você falou da queda no food service, no restaurante, as pessoas estão cozinhando mais em casa. Você acha que isso é uma tendência ou quando liberar geral, todo mundo vai voltar correndo para os restaurantes? Carlão, a semana passada eu tive algumas conversas com muitos supermercados e também uma empresa de food service. E ninguém tem certeza do que vai acontecer. Está todo mundo muito inseguro sobre essa retomada. Se a gente olhar um pouco a história dos problemas de qualidade, dos problemas assim associados a alguma crise, toda vez que a gente entra em uma crise, quando a gente volta de fato tem uma mudança de comportamento. A gente não é como era mesmo anteriormente. Então, Uhum. afirmar que as pessoas vão mudar seus hábitos, eu acho que é muito forte, mas que vai ter algum nível de mudança, com certeza, porque assim, houve um resgate do prazer de comer em casa, de cozinhar em casa. Eu estou vivendo isso, né? Deixa eu te falar, e o PMA, explica para nós um pouquinho o que é esse evento que eu falei logo no começo, mas a gente não Sim. explicou direito. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dele também e saber se esse ano como é que vai ser, né? Na verdade, então, o PMA é uma associação é uma associação americana, mas que está aqui no Brasil. Ela está em mais de 15 países, né? Tem mais de, acho que são 5, no mundo tem mais de 5 mil associados, eu não sei exatamente o número, mas é por volta disso. Uhum. A intenção e o objetivo da associação é divulgar e incentivar as conexões para gerarem negócios entre a cadeia, todo mundo que participa, a cadeia de abastecimento, e incentivar o consumo junto ao consumidor, ou seja, é interessante a palavra nos Estados Unidos que eles não chamam de cadeia produtiva e nem de setor de produção, eles falam a indústria de FLV, né? Ah, entendi. E a gente tem procurado usar isso porque, na verdade, é uma indústria mesmo, é um processo que vem, como você falou no começo, a adoção de tecnologia, a preocupação com melhor desempenho, com eficiência, com redução de perda. Então, são conceitos industriais que a gente vem trazendo para o agro, né? Uhum. As commodities já têm isso mais organizado, estruturado, até por conta da mecanização, e a cadeia a gente chama, eu também chamo de F2LVO2, porque é flores, frutas, legumes, verduras, ovos e orgânicos, Ah, né? você aumentou bastante, é uma cadeia estendida, né? É uma cadeia estendida. E então a gente na associação trabalha com esses itens, procurando então fomentar a relação para gerar comércio de forma saudável, positivo e o incremento de consumo. Esse ano a gente está avaliando se vai acontecer ou não o encontro, que
está previsto para setembro, final de setembro. A probabilidade é muito pequena de acontecer. Eu acho que nessa próxima semana a gente deve ter a conclusão final, mas as chances são baixas. Eu acho que tem uma questão de segurança e tem uma questão também de disponibilidade de recurso das pessoas participarem, né? Ô, Jean Paulo, me fala um pouquinho aqui, só para a gente fechar aqui. Você falou para mim, você é zootecnista formado aqui pertinho na Unesp. Me conta um É. pouquinho, me fala um pouquinho da sua carreira aí, como é que você chegou, como é que você abriu essa empresa, da onde você viu essa necessidade. Fala um pouquinho. É muito interessante, cara. A gente tem que estar muito atento às coisas, ou pelo menos disponível para as coisas na vida, né? Eu Uhum, fiz a faculdade aí em Botucatu, zootecnia, foi espetacular, assim, a universidade, a formação, os professores, os amigos, né? uhum, E no último ano desse curso, foi um ano que começaram estágios de intercâmbio internacional. Então, minha família é de origem italiana, meu pai é italiano, e toda a família lá. Eu fui para a Itália, isso foi em 98, se eu não me engano. E exatamente nesta época, eu fiquei dentro de um consórcio zootécnico que trabalhava com pecuária, com carne bovina, inteiramente integrado entre produção e comercialização. Então, tinha um conjunto assim de venda final que era o preparado para você pôr um alimento delicioso na mesa, né? uhum. E foi Eu já muito tô com bom. fome só de ouvir você falar. Eu também, viu? E também foi muito, assim, foi muito bom ver essa lógica, essa estrutura de cadeia produtiva realmente sendo aplicada. Voltei, me formei, fiz o mestrado em engenharia de produção agroindustrial em São Carlos, na Federal. Também outra visão dentro da engenharia mesmo de produção que assim acho que foi imprescindível para aquilo que eu faço hoje, uma visão sistêmica. Uhum. É, e fui trabalhar com o Sérgio Morgulhos na Minertal, né? Aham. Grande Sérgio, um abração para ele. Pois é. E ali foi uma escola também para entender a cadeia pecuária. Fiquei 10 anos na Minertal Ó. e foi bastante tempo. E na saída da Minertal ali, por uma questão mesmo de decisões de vida, eu voltei para dentro da academia, voltei para o doutorado. Eu sempre fiquei com o pé assim, na academia, né, da universidade. Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa da área de tecnologia, que hoje é um sócio da Paripasso, né, o André Donadel. E interessante que aí toda a história desse passado voltou, porque o mercado brasileiro, nesse caso, estava mais sensível ao tema rastreabilidade. Rastreabilidade especificamente na área de frutas, legumes e verduras, por uma preocupação com a origem desse alimento e a utilização de agroquímicos, né, de defensivos agrícolas. Então precisava saber a origem desse alimento, saber por onde ele passou e fazer esse monitoramento de resíduo químico lá nas redes de supermercado. Essa é brevemente a história, assim. Então você vê que o negócio começa lá em 98, depois em 2005 a gente que cria a Paripasso, né? Também não existia Uhum. essa lógica toda de investimento. Hoje se fala muito em fundos, né? Naquela época era assim, tem vontade, vai em frente, né? Maravilha, querido, super obrigado aqui pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? O Fala Carlão tá sempre às ordens. Quando você tiver notícia boa, você manda para cá, viu? Tá bem, Carlão. Isso aqui também, viu? A hora que você quiser vir para cá para o Sul, visitar. É isso aí, pessoal. Se vocês estiverem assistindo esse programa no Facebook, não esquece de deixar seus comentários aí. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você tiver na audiência super qualificada do canal do Boi, muitíssimo obrigado. E eu vejo vocês no próximo programa.